Olá, hoje vamos fazer uma análise focada, nos pilares da nossa república. Olá, um tema fundamental, literalmente. Exato. Recebemos um guia de estudo bem interessante sobre os primeiríssimos artigos da Constituição de 88, os chamados princípios fundamentais. Isso, artigos 1 a 4. Pode parecer básico, né? Mas ali está a essência de como o Brasil se define. Pois é, parece simples, mas é a base de tudo. Nossa ideia aqui é então destrinchar essas ideias centrais. E talvez até encontrar alguns pontos que surpreendam um pouco. A base de toda a estrutura constitucional tá ali. Perfeito. Então vamos começar por esses alicerces. O artigo 1º, que estabelece os fundamentos. Muita gente até lembra daquele mnemônico. Ah, o Sócio Diva Plus, famoso, né? Esse mesmo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Sim, ajuda a fixar. E olha, desses aí, a dignidade da pessoa humana, a DPH, ela ganhou um status quase de super princípio, sabe? Super princípio, como assim? É que o STF, o Supremo, tem usado a DPH como, assim, argumento central para decisões importantíssimas. Coisas que mudam a vida das pessoas mesmo. Ah, tipo o reconhecimento das uniões homoafetivas? Exato. E também o direito de pessoas trans alterarem nome e gênero nos documentos, sem precisar de cirurgia. Isso mostra como um conceito que parece abstrato vira ferramenta para mudança social, né? Nossa, muito concreto realmente. E você falou do pluralismo político. Isso não é só ter vários partidos, certo? Não, de forma alguma, vai muito além. É reconhecer e proteger a diversidade de ideias, de projetos de vida, dos grupos sociais, enfim, garantir espaço para o debate e para a convivência das diferenças. Entendi. Ok, esses são os fundamentos, os valores. Mas como a Constituição organiza o poder do Estado para garantir isso? Aí a gente entra no artigo 2º, imagino. Exatamente. O artigo 2º traz a famosa separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. A ideia é que sejam independentes e harmônicos entre si. O tal sistema de freios e contrapesos. Isso mesmo. Um poder controla outro para evitar abusos, né? O exemplo clássico é a nomeação de ministros do STF. O presidente indica, mas o Senado aprova. Precisamente. E um ponto importante, ó. Outras instituições, tipo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Defensoria Pública, eles não são um poder formal, mas a Constituição garante a autonomia deles. Ah, interessante isso. Sim, o STF já reforçou isso. Por exemplo, impediu que a Defensoria ficasse subordinada ao Executivo para ela poder defender o cidadão com independência. Faz todo sentido. E até decisões sobre o sistema prisional, sabe? Aquela que proíbe manter alguém em regime mais grave só porque não tem vaga. E isso vem tanto dessa estrutura de poderes quanto do respeito à dignidade humana, que a gente já falou. Tudo conectado, então. Temos os valores no artigo 1º, a estrutura de poder no 2. Mas, assim, para onde o Brasil deve ir? Quais são as metas? Aí a gente chega no artigo 3º. Ele lista os objetivos fundamentais da República. Tem outro mnemônico para isso também. Qual é? O Conga Pro-RR. Esse. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceitos, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Ufa, é uma lista em tanto. Bastante ambiciosa. E o interessante é que todos começam com verbos, né? Construir, garantir, promover. Mostra ação. Exato. São as chamadas normas programáticas. Funcionam como uma bússola, sabe? Indicam a direção. São promessas constitucionais. E como isso aparece na prática? Bom, pega o objetivo de promover o bem de todos, sem preconceitos. Ele se liga diretamente à dignidade humana e já fundamentou decisões do STF que, por exemplo, protegeram o debate sobre gênero nas escolas. O Supremo entendeu que proibir esse debate ia contra esse objetivo de construir uma sociedade sem discriminação. Entendi. Fundamentos, estrutura, objetivos. Falta olhar para fora, né? A relação do Brasil com o mundo. Isso está no artigo 4º. Isso mesmo. O artigo 4º define os princípios das nossas relações internacionais. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz. A lista é longa também.
Mas tem algum ponto que se destaca mais hoje em dia em termos práticos ou de debate? Olha, eu destacaria dois. Primeiro, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. O STF já consolidou que racismo é crime inafiançável e imprescritível. E essa ideia foi estendida para incluir antissemitismo, homofobia, transfobia. E teve uma lei recente sobre injúria racial também, né? Exatamente. A injúria racial foi equiparada ao racismo, reforça essa linha de proteção contra a discriminação. O segundo ponto é a concessão de asilo político. Que é diferente de refúgio, certo? Isso, é diferente. O asilo está mais ligado à perseguição política individual, é uma decisão soberana do Brasil e já tivemos casos bem complexos e com muita repercussão na mídia, né? Como o do italiano Cesare Battisti. Ali se discutiu muito os limites entre asilo, refúgio, extradição. Nossa, é impressionante. E só 4 artigos a gente tem um retrato, a identidade do Brasil nos fundamentos, a organização interna nos poderes, as metas nos objetivos e a postura para o mundo nas relações internacionais. É a espinha dorsal mesmo. Sem dúvida. É a certidão de nascimento da República como a gente conhece. E, sabe, essa análise toda deixa uma provocação interessante, eu acho. Qual? Bom, se a dignidade da pessoa humana é um valor tão central, um super princípio, como a gente viu, como é que nós, como sociedade, como indivíduos, podemos avaliar no nosso dia a dia se o que a gente faz, nossas leis, nossas ações, até o que a gente deixa de fazer, está realmente promovendo essa dignidade? Ou se estamos ferindo ela? Uma boa reflexão. Fica aí, né, para pensar além do texto da lei.